Olá, boa noite. Estamos recebendo hoje, aqui presencialmente, alguns companheiros, virtualmente, e tendo a alegria de contar mais uma vez com José Hélito, lá da cidade de Araruama, no estado do Rio de Janeiro. O José frequenta o Grupo Espírita Allan Kardec, ele faz parte também da Associação Médico Espírita de Araruama. E hoje o José vai conversar conosco sobre o tema Amar o Próximo como a si mesmo. Para a nossa página inicial, nós trazemos uma reflexão do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Ceifa de Luz. A esmola maior. Amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. João, capítulo 4, versículo 7. No estudo da caridade, não ouvides a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Ela é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida. No lar, ela surge no sacrifício silencioso da mulher, que sabe exercer o perdão sem alarde para com as faltas do companheiro. Na renúncia materna do coração que se oculta, aprendendo a morrer cada dia, para que a paz e a segurança imperem no santuário doméstico. No homem reto, que desculpa as defecções da esposa enganada, sem cobrar-lhe tributos de aflição. Nos filhos laboriosos e afáveis, que procuram retribuir em ternura incessante para com os pais sofredores as dívidas do berço que todo o ouro da terra não conseguiria jamais resgatar. No ambiente profissional, é o esquecimento espontâneo das ofensas entre os que dirigem e os que obedecem, tanto quanto o concurso desinteressado e fraterno dos companheiros que sabem sorrir nas horas graves, ofertando cooperação e bondade para que o estímulo ao bem seja o clima de quantos lhe comungam a experiência. No campo social, é a desistência da pergunta maliciosa, a abstenção dos pensamentos indignos, o respeito sincero e constante, a frase amiga e generosa, e o gesto de compreensão que se exprime sem paga. Na via pública, é a gentileza que ninguém pede, é a simplicidade que não magoa, a saudação de simpatia ainda mesmo inarticulada e a colaboração imprevista que o necessitado espera de nós, muitas vezes sem coragem de endereçar-nos qualquer apelo. Acima de tudo, lembra-te da esmola maior de todas, da esmola santa que pacifica o ambiente em que o Senhor nos situa, que nos honra, os familiares, e enriquece de bênçãos o ânimo dos amigos. A esmola do nosso dever cumprido, porque no dia em que todos nos consagrarmos ao fiel desempenho das próprias obrigações, o anjo da caridade não precisará desfalecer de angústia nos cárceres das provações terrenas, uma vez que a fraternidade estará reinando conosco na exaltação da perfeita alegria. Então, vamos agora, nesse momento, para a nossa prece inicial, nos conectando com Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia. Com Jesus, mestre amado e amigo, nosso guia, mentor, e com os benfeitores espirituais do Meimei Coquitlam Society. Que possamos deixar todos os nossos pensamentos, outros não ligados a esse momento, fora de nossas mentes, para que estejamos sintonizados e verdadeiramente possamos apreender as palavras, o estudo que o nosso querido irmão José Hélito nos trará essa noite. Rogamos a espiritualidade, inspiração ao querido companheiro, para que toque os nossos corações, as nossas almas, com esse tema que Jesus vem nos propondo há mais de 2000 anos, que é amar ao próximo como a nós mesmos e nos amar incessantemente. Que o próprio Mestre Jesus se faça presente aqui entre nós durante o nosso estudo.
Fique conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, José. A palavra é sua agora. Ok. Que o Senhor Jesus possa Ele, mais uma vez, nos envolver e nos guardar em sua paz. Estamos levando a todos desta instituição espírita o abraço amigo dos companheiros do Grupo Espírita Allan Kardec, de Araruama, estado do Rio de Janeiro, na região dos Lagos, e também da Associação Médica Espírita de nossa cidade, à qual eu também pertenço. Nessa noite, pelo convite da Aline, nós teremos o ensejo de pensar e de refletir sobre um tema que, com toda certeza, vocês já estudaram, já analisaram, já pensaram sobre ele diversas vezes. Amar ao próximo como a si mesmo, que se encontra discorrido no Evangelho segundo o Espiritismo. E lá nós vamos ler alguns tópicos no registro de Mateus, primeiro, a fim de extrairmos tal as palavras que se encontram no Evangelho. Então, se diz assim em Mateus 22, 34 a 40, os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar propor-lhe essa questão: mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tem de um segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E em Mateus 7,12, Jesus comenta: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste José, você consegue me ouvir? Ah, que a gente leu, eu acredito, as anotações que a gente leu de Mateus, eu acredito que todos estão lembrando, né? Porque esse instante que a gente ficou fora do ar, os companheiros aí estavam recordando
essas ideias de Jesus. Então, vejamos que o Cristo coloca uma coisa fascinante, né? Ele diz que amar amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aí está inserido todas as leis naturais, leis de Deus e os profetas, porque muitas ideias, não todas, que os profetas lá no Velho Testamento trouxeram, algumas delas estavam impregnadas do pensamento nobre dos embaixadores da luz. Tá? Então, os espíritos vão dizer a Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que o amor, né? Eles irão colocar que o amor ele resume todos os deveres do indivíduo para com o seu próximo. Olha que coisa importante, fundamental. E é esse amor que vem, que neste instante em que nós vivemos, há uma carência na humanidade profunda deste sentimento. Jesus, por exemplo, ele era a personalidade, o testemunho vivo, atitudinal das ações adequadas com amor, seja na energia que ele apresentava, quando a situação assim exigia, mas a sua energia, a sua fala firme, em muitas ocasiões, jamais ela se evadia da expressão substancial do amor. Né? Então, ele viveu isso. Porque a sua maturidade psicológica e emocional chegou a esse nível de um espírito puro. E um espírito puro, um espírito crístico, na condição do Cristo, ele não erra. Está lá em Revista Espírita, quando os benfeitores colocam para Allan Kardec, na Revista Espírita, que todos os atos da vida desse indivíduo são atos corretos e não passíveis de engano, de erro, de equívoco. Olha que coisa fascinante. É esse amor que inunda determinados indivíduos, inunda muitas pessoas, como, por exemplo, Alberto Schweitzer, o maior intérprete de Bach vivo. Os salões da Europa ficavam repletos de indivíduos, de pessoas, para assistir aos seus concertos, ele retirar das teclas do piano sons e melodias que oferecia aos ouvidos, como também a inteligência humana, a sensibilidade humana. Chega a um ponto que ele, incomodado com a realidade das criaturas, ele decide com a sua esposa ir para o Gabão, em Lambaréné, na África Equatorial, para cuidar das tribos africanas bárbaras, que padecia de doença, de enfermidades, de fome, de carências as mais diversas. E para lá ele vai.
dando um exemplo de amor ao próximo e fazendo com que muitas pessoas viessem a segui-lo numa mesma dimensão ou numa dimensão menor. Coisa interessante. Maria de Magdala, segundo o Evangelho, era uma mulher acicatada por 7 espíritos imundos que atormentavam sua casa mental, sobretudo na área do sexo desregrado. Muitas vezes, ela mergulhava em depressão, triste, acabrunhada, porque ela que oferecia prazeres inúmeros e demasiados às criaturas, aos homens, padecia de um vazio na alma do legítimo amor. E num diálogo com uma mulher que trabalhava em sua casa, ela externava e abria o seu coração. Mas hoje, senhora, dizia a serviçal, o Nazareno irá estar aqui próximo e ele poderá sarar, curar a sua dor, atendê-la e orientá-la para uma vida saudável, sem essas agonias, essas tristezas que estraçalham a sua alma e que vão minando a sua saúde. Esse Nazareno, eu vi, senhora, curar inúmeras pessoas, levantar doentes, paralíticos, devolver pele e epiderme saudável ao homem da mão mirrada, da mão ressequida. Ah, mas os profetas, minha filha, dizia Maria, os profetas são tão puros. Como ele irá receber uma mulher como eu, de má vida, prostituta? Senhora, mas ele afirma para as multidões que veio para os enfermos, porque os sãos não necessitam de médico. Ah, minha filha, senhora, vamos. A serviçal, a jovem insistia até que Maria aceitou o convite e conta-se que à noite, quando as estrelas brilham no céu, uma barca modesta singa as águas do Tiberíades em direção a Cafarnaum. Conta-se que o diálogo não foi longo. O diálogo foi em poucos minutos. Naquele instante, ouvindo aquele homem falar, de uma sinceridade, de uma voz, falando de um reino, falando do perdão e do amor que recupera e dá saúde às criaturas, aquela mulher retorna a Magdala. E ali uma vida diferente começa a correr. Aqueles instantes parece que a sua fala atinge as estruturas neuronais mais profundas de Maria de Madalena. A cortesã. E aquela fala de Jesus aciona, é evidente que ela desejava, mas aciona um movimento de equilíbrio que afasta as 7 entidades perturbadoras que a flagelavam o seu campo emocional. E ela retorna a Magdala. E lá, no dia imediato,
Ela vende as coisas que tem e dá aos pobres, mas fica com alguns haveres, alguns recursos para manter a sua sobrevivência. E já naquele dia, as gargalhadas ecoam na rua, mas ela voltará. Ela não resistirá. O verbo peçonhento, malicioso, sarcástico, logo, logo ela estará nas tabernas conosco, envolvidas nos bacanais, nas orgias. E, no entanto, Maria se mantém. Observa as criaturas nas ruas, sendo olhos para cegos, cuidando de crianças, de idosos, sua vida modificada, sua vida alterada para melhor. Porque ela quis, ela decidiu. Jesus colaborou. E ela passa a amar o próximo como ela mesma. Ela passa a ter um respeito, um amor por ela, e só assim projeta no outro. Porque ninguém poderá amar o outro se não se ama, percebe? Aí, pessoal, não dorme não. Fica aqui, ligado. Então, vejamos. Você só pode amar o outro porque você só se ama. Você não pode oferecer aquilo que você não tem. Percebe? É uma realidade psicológica. Psicológica. Né? Então, essa questão do amor é muito interessante. Da gente, por exemplo, ensinar aos nossos filhos. Eu acredito que aí em Vancouver, embora seja primeiro mundo, o Canadá, deve ter asilos. Porque quando eu fui aí, né, fui algumas vezes aí, o meu cunhado me levou próximo aos alguns asilos. Levar, por exemplo, as crianças aos asilos. Para que lá, porque aqui no Brasil é diferente. A gente leva roupa, eu não sei se aí pode. Nós levamos alimentos aos asilos. Então, leve os seus filhos. Olha só a prática do amor ao próximo pelo exemplo, pelo fazer. Aí, Aline, nós vamos falar como nós, os profissionais de educação, num procedimento atitudinal, educativo, mostrando às crianças como é fazer. O amor, na expressão da caridade, resume todos os deveres do homem e do ser humano para com o próximo. Olha isso. Mas ensinar às crianças. Quando observemos alguns indigentes, talvez aí tenha, eu vi muitos poucos quando aí tive, mas chegar até eles, levando as nossas crianças, isso não é utopia. Presta atenção aí, ó. Segura a onda. Olha só. Isso não é fantasia. Isso é realidade. Porque você vai oferecer ao teu filho, ao teu sobrinho, a alguém, a instrução de como fazer. Né? Faça ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse. Isso vai sensibilizando a criança para sair desse foco egoísta que o mundo está envolvido. Infelizmente, meus queridos amigos. Preste atenção nisso. É importantíssimo. Leve as suas crianças para plantar árvores e valorizar o meio ambiente. Isso é uma atitude, preste atenção, de amor ao próximo. Por quê? Porque o ambiente está sendo desmatado, poluído, e ele passará a respeitar as plantas, as árvores, as águas, como elemento fundamental, não só da sua sobrevivência, mas da sobrevivência de todos, dos animais, dos seres humanos.
amar ao outro, nesse respeito à vida, à casa que nos acolhe. Olha que coisa curiosa, interessante. Vejamos, eu não poderia deixar de falar neste instante sobre uma questão que assola a humanidade. Nós temos que falar sobre isso. Nós vivemos os tempos. Os tempos chegaram. Na palavra que Jesus apresentou, os tempos são chegados, são esses agora. Não vão chegar, nós estamos nele. E nós vamos ver na Bíblia, no livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 13 a 14, o seguinte: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então ele diz aqui, se os homens se converterem, se os homens mudarem o seu comportamento, aquele mal não sobrevém. No livro de Jonas, que é um dos menores livros da Bíblia, do Velho Testamento, nós vamos ver o Senhor conclamando Jonas a que vá a Nínive pregar nesta cidade, porque aquela sociedade se tornou criminosa, corrupta, desregrada aos extremos. Então, vai lá pregar para que eles mudem de vida. E um grande mal não sobrevenha sobre eles. Então, Jonas ficou com receio e fugiu num barco. Aí aquela coisa, a baleia engole Jonas, depois ela projeta ele para fora, ele atinge a praia e o Senhor novamente chama Jonas para um diálogo, para uma conversa. E novamente pede para que ele vá a Nínive pregar para as pessoas, para aquela comunidade, sobre o problema que está acontecendo lá, porque senão um grande mal vai atingir aquelas pessoas. E ele vai e conversa com as criaturas. E o povo, como as autoridades lá, decide mudar o comportamento para melhor. E Nínive, ela é aliviada de ter uma enfermidade, um problema, uma dificuldade profunda. E nós vamos ver que nesta mesma linha, o livro dos Espíritos, na lei de destruição, flagelos destruidores, questão 737, Allan Kardec faz a seguinte indagação às entidades reveladoras: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais. Daí vem que os qualificai de flagelo,
por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, meus queridos, esses flagelos destruidores, eles vêm, como diz o Espírito, os Espíritos aqui na questão 793, para fazê-las progredir. Eu quero falar tudo isso que eu li das citações da Bíblia, dos apontamentos do Livro dos Espíritos, é justamente há uma correlação entre eles sobre esses fatos que abalam a sociedade humana. E agora eu queria com isso falar justamente sobre o coronavírus, a Covid-19, que tem assolado o planeta. Vejamos que nós temos uma sociedade profundamente egoísta, profundamente. Que essa sociedade, a maioria de nós, não ouviu o chamado do amor. E diante de tantos desregramentos, de tantas atitudes alucinantes em desrespeito à sociedade, à natureza, ao meio ambiente, à saúde, à educação, surge um quadro de enfermidade terrível. E aí nós vamos ver mais uma vez a falta de amor ao próximo. Quando surge a doença e a enfermidade se abate sobre as comunidades, países vão procurar, cada um quer comprar mais vacina, né? E não pensa no outro. Ele pensa, países compraram um número de vacina excedente, muito mais do que a sua população precisa, enquanto outros gemem de dor no pranto, morrendo, os irmãos da África, morrendo, e de outros países. Nós vemos, assim, a indiferença humana em relação ao próximo. Aonde está esse amor? Nós vemos criaturas, como aqui no meu país, que diante de todas as orientações das instituições credenciadas médicas no mundo e nacionalmente, quando tem um final de semana com sol, meus amigos, as praias enchem. Não tem máscara, não tem distanciamento social, as criaturas não respeitam a lei, e mais do que isso. Porque não tomando as medidas do protocolo sanitário, se ele estiver contaminado, ele transmite para o outro. O outro pode ficar doente e ali vir até desencarnar. Olha a indiferença humana, a falta de amor, queridos. É claro, a falta de amor ao próximo. Quando nós não atendemos a estes requisitos, demonstra o nível da nossa insensibilidade e do egoísmo humano avassalador. Avassalador. E na questão 785 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao progresso, e a própria felicidade é o egoísmo e o orgulho, presente na nossa personalidade. Presente na nossa personalidade. É muito interessante a gente observar isso, porque muitas vezes
Na vida, nós vamos, no ambiente de trabalho, buscamos o poder. Muitas vezes buscamos a posição de melhor ganho financeiro, mas não respeitamos o colega, os colegas. Tudo fazemos para atingir o nosso objetivo, mesmo que seja para prejudicar o outro. O que é isso? Egoísmo, criado. E nós não fazemos uma análise sobre a nossa atitude. Quantas vezes nós deixamos os nossos filhos, inúmeras vezes, há famílias que deixam os seus filhos quase que por completo nas mãos das babás eletrônicas ou de outras pessoas e vivem uma vida de shows, de viagem, de saída, onde o contato educativo, o contato emocional, amorável com as suas crianças, com os espíritos que reencarnaram e que a vida lhe delegou o processo educativo, o processo de orientação, fica a cargo de terceiros. O egoísmo está presente, a falta de amor profundo pelo próximo mais próximo. Isso eu não estou dizendo, isso não acontece aí em Vancouver, e no Canadá, isso é aqui no Brasil, por aqui. Aí não, aí não. Né? Então, meus queridos amigos, nós vamos ler aqui uma colocação do Evangelho segundo o Espiritismo que vem entremeando a nossa fala. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta, que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si. Certo que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. O egoísmo é o obstáculo à felicidade humana. Olha que coisa, o obstáculo. Você vejamos, por exemplo, países. Nós poderíamos ter acabado com a fome no planeta, a fome na África. Mas os indivíduos, os países, investem trilhões em armamento, em construção de armamento, armamento nuclear, armamento bélico, bombas de todos os tipos. Mas não se sensibiliza pelos nossos irmãos africanos que vêm morrendo de sarampo, né? De inanição. A falta de quê, meus queridos? Falta da preocupação com o outro, de fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que nos fizesse. Né? Por exemplo, nos lares, a carência de amor entre marido e mulher, né? Pessoal que casou e tal, né? Está casado, babá, ou que não, que se junta e tal, é amigado com fé, casado está tudo certo. Então, o que acontece? Aí passa o tempo, né? Porque naquele período de noivado, de namoro, o cara é um poeta, né? Nossa, é um romântico, né? Não? O cara traz flores, escreve carta, o cara escreve poema, né? Aquilo parece um Casimiro de Abreu, né? Um Carlos Drummond de Andrade, né? Com aquelas estrofes lindas, amoráveis. Depois de um certo tempo, o tempo vai passando, né? Aquela coisa. Antigamente trazia, né? Se conversava as refeições e tal, né? Agora não. Fulano, pega, não, se você quiser, você vem aqui fazer, né? O marido não diz para a esposa que ama, que gosta. Já não anda mais de mão dada pelas ruas de Vancouver, neste verão, onde as flores desabrocham com rara beleza. Né? Não diz para o outro, eu te amo, mas não, eu tenho uma vergonha, não tem mais jeito para isso.
Claro que tem. Claro que tem. A mulher, como homem, gosta de ouvir que ama. Mas muitas vezes o marido se torna o grande romântico só naquela hora. Todo mundo sabe qual é aquela hora, né? Então é aquele negócio. Vá, querido. Participe com ela. Diga para ela. Faça um jantar. Faça uma viagem, um passeio no bosque. Ofereça um buquê de flores. Toda mulher adora flores, você sabia disso? Toda mulher adora flores. Gostar mesmo, gosta de um brilhante, mas na falta, a florzinha mesmo serve. Né? Mas o que acontece? Isso é amor. Amor ao outro, um amor afetivo. Né? Dr. Bezerra fala que casamento é obra para todo dia. Né? O homem ajudar a mulher ajudar ao homem, né? Nas atividades. Né? Não é, a mulher não é sua empregada. Né? A mulher não é sua empregada para colocar a sua comida e você sentado esperando a comida. Né? Não, não é uma empregada. Há de se colaborar, né, na intimidade doméstica, nas atividades variadas, para que o amor viceje. Queridos amigos, uma instituição espírita, ela pode muito ajudar as pessoas. Vejamos, por exemplo, uma atividade de desobsessão. É uma tarefa de amor ao próximo. Mas como? Por exemplo, querido, a síndrome do pânico, a depressão, isso é uma outra epidemia, uma epidemia avassaladora. Não existe hoje, diz os estudiosos, que não há uma família na face da Terra que não tenha um caso de depressão. Síndrome do pânico, toque, transtorno obsessivo compulsivo. Como assim? Muitas vezes, na grande maioria, produzido ou aumentado ou aprofundado pelas ações infelizes das entidades perversas. Aquilo que nós chamamos de obsessão. Então, você atender a essas criaturas com desajuste emocional, provocado por influências espirituais negativas, é um processo de amor ao próximo. Amor ao próximo. Porque imagine a aflição daquelas criaturas. Então você põe o nome lá na reunião mediúnica. Ele toma os passes, a água fluidificada, e leva ao tratamento médico. Importante agregar os tratamentos. Tanto o tratamento médico como o tratamento espiritual. Porque o que acontece? Muitas vezes eu já tive experiência em reunião mediúnica, e outros companheiros também que atuam nessa área, de que muitas vezes o indivíduo vai ao psiquiatra, toma o remédio. O que faz as entidades perversas? Elas sugam o princípio ativo do remédio e ele passa a não funcionar, porque não tem mais o princípio ativo. Então, nós precisamos agregar o tratamento para que essas pessoas também sejam atendidas nas casas espíritas. Porque o médico, muitas vezes, ele não tem esse conhecimento do hemisfério espiritual. Então, ele vai tratar do corpo, da estrutura neuronal, dos neurotransmissores, etc. Mas a questão espiritual, a casa espírita tem uma habilidade, uma competência profunda para atuar e equacionar e ajudar a equacionar o problema. Médico convencional
e tratamento médico espiritual que as casas espíritas possuem, a fim de que convencer aqueles seres desencarnados de não buscar a vingança, de não buscar o prejuízo e a influência negativa. Então, a gente vê que quando esses tratamentos conjuntos atuam efetivamente, a pessoa vai melhorando até alcançar o seu equilíbrio fundamental. Então, vejamos, quadro de depressão, síndrome do pânico, toque, transtorno obsessivo compulsivo, que muitas vezes, eu não estou dizendo sempre, muitas vezes tem acoplado a uma influência espiritual danosa. Isso é o quê, meus queridos? Amor ao próximo. Como amor ao próximo é a gente ter numa casa espírita um trabalho de atendimento às pessoas. Atendimento fraterno, por exemplo, que seja pelo telefone, que seja pessoalmente, quando as autoridades de saúde assim permitirem. Criaturas, por exemplo, como o CVV aqui no Brasil, Centro de Valorização da Vida, as pessoas, a cada 45 segundos, Aline, se suicida uma pessoa no mundo. Gente, isso é um dado absurdo, esse negócio. Então, nós precisamos, isso é amor ao próximo, você ter na sua instituição espírita, ou seja lá onde for, um trabalho de você atender as pessoas desesperadas, que muitas vezes põem fim à sua vida física, porque ele se separa, eu não posso viver sem ele, e não sei o quê. Minha filha, vai aparecer aí um príncipe encantado, não, a vida não tem mais sentido para mim, que é isso? Ela já está com outra, você toma um banho, vai lá, sei lá, faz o cabelo, põe uma roupa nova, querida, daqui a pouco, entendeu? Surge uma pessoa na sua vida, não, mas a pessoa quer se acabar com a vida. E aí, querido, ela pensando que ela vai se extinguir, ela vai continuar mais viva do que numa, em sofrimentos inenarráveis, como relata Dona Ivone Pereira na obra Memórias do Suicídio. Então, você ter uma atividade semelhante ao CVV, Centro de Valorização da Vida, na casa espírita, para ajudar a essas pessoas não cometerem o autocídio e o suicídio, é uma tarefa relevante, importante. Porque você imagina o prejuízo que essa pessoa gerou à sua vida? Quantas coisas ela tinha que realizar? O empreendimento reencarnatório, a tarefa mobilizada pelo mundo espiritual para que ela viesse à Terra e realizasse uma série de atividades, e ela não realiza, acabando com o corpo. Então, veja bem, isso é uma atividade de amor ao próximo. Como é uma atividade de amor ao próximo, defender a vida, a questão do aborto. No Brasil, há 1 milhão de abortos por ano. É um tema polêmico? É um tema polêmico, evidente. Mas é importante, por exemplo, que a gente possa, a não ser, a doutrina espírita fala, pode ter o aborto quando a vida da mãe está correndo risco. Então, coloca lá os espíritos superiores. Em vez de um ser que existe, isso entre aspas, né? Há um que ainda não se desenvolveu. Né? Hoje existe legislação que permite o aborto quando a criança, quando é o anencefalo, gestação por estupro. Né? Eu sei que isso é um tema extremamente grave, muito, muito polêmico, mas a abordagem da doutrina espírita
é nesse sentido, da valorização da vida. Mesmo aquelas crianças anencéfalos que vão viver ali um dia, 2 horas, 3 horas, 4 horas. A palavra da doutrina, porque ali existe vida. Então, a gestação, o nascimento ocorre. Acontece que os indivíduos demoram pouco tempo no corpo físico em virtude da problemática que se apresenta. Então, ter um trabalho nesse sentido é amor ao próximo. Né? Amar ao próximo. Aqui teve um programa de televisão onde um senhor, professor aposentado, ele ia para a praça pública. Olha só, não era religioso, ele não era vinculado a nenhuma filosofia, ele ia para a praça pública, nos dias, evidentemente, de sol, e ali ficava para atender as crianças que queriam aula de reforço. Isso é para lá de amor ao próximo. E as crianças, os alunos, procuravam ele justamente para receber aulas. Quando você, por exemplo, vai lá na sua escola e obriga a secretaria e denuncia a Secretaria de Educação para que ela atenda aos autistas na lei que o Estado estabelece, você está praticando o amor ao próximo, porque não é só 1 ou 2 crianças que vão ser atendidas adequadamente, de acordo com a legislação estabelece. Vários indivíduos. Aqui no Brasil, por exemplo, tem a Lei Maria da Penha. Aqueles indivíduos que se viciam, torturam as suas esposas, espancam, elas vão na delegacia e denunciam. Então, um esclarecimento sobre esse no ambiente da sociedade é amor ao próximo. Amor ao próximo. Por quê? Porque essas mulheres, muitas delas vão ser esclarecidas e não vão mais se submeter à pancadaria dos seus maridos. Saberão qual o caminho a tomar. Gente, eu cheguei à meia-noite aqui, Aline. Então, quer dizer, eu acho que é melhor, né, a gente deixar para o pessoal perguntar. Me dá um direcionamento aí. Isso, pode ser. Você pode fazer uma prece final e aí a gente abre para as perguntas? Claro, claro, claro. Vamos lá. Senhor e Mestre Jesus, querido amigo, aqui nos encontramos, agradecendo pelas reflexões da noite e o contínuo que agora se dará com as perguntas. Mas nós pedimos, Senhor, por esses companheiros da Sociedade Espírita Meia e Meia, a fim de que eles tenham no seu coração o entusiasmo pelo bem, o entusiasmo pelas tarefas edificantes, o entusiasmo pelo estudo e prática de tuas lições, Senhor. Ampara-os, sustenta-os no trabalho enobrecedor. Ampara, Senhor, as dores que flagelam o mundo nesta hora. O mundo ainda convulsionado, um mundo de expiação e provas que caminha para a regeneração, mas aonde, Senhor, o homem faz a guerra. O homem é capaz de submeter o outro ser humano à exploração inenarrável. Senhor, que tu possa inspirar os administradores dos países, a fim de que possam servir de maneira adequada à população. Pedimos, Senhor, que nós possamos vencer o egoísmo e o orgulho que ainda marcam a nossa personalidade, a fim de sermos criaturas melhores.
e que tua paz, Senhor, permaneça conosco, nos inspirando ao bem, hoje e sempre. Que assim seja.